Mas deixa eu seguir aqui com os nossos setores afetados, que nós estamos com o nosso entrevistado. Um dos produtos impactados foi o nosso cafezinho, que fica aqui, ó, escondido atrás da caneca da CNN. Tintim para você. O Brasil, ó, a Débora ali também. Gente, a verdade revelada, não é possível. Todo mundo, ó lá. Tudo pelas mãos do Picuí. Um abraço Picuí, que fez o nosso cafezinho aqui. O Brasil é o maior exportador mundial e tem os Estados Unidos como um dos principais destinos do grão. Então, a gente conversa agora com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, o Pavel Cardoso. Bem-vindo, presidente, aqui a nossa conversa. Tintim também para você, viu, com o nosso cafezinho. Primeira dúvida, e uma dúvida bem singela, assim, genuína. Se os Estados Unidos encarecem o negócio, a gente tem outros clientes para compensar uma possível ausência dos Estados Unidos? Olá, Isabel, Elisa, Clarissa, Débora, satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigado pela oportunidade de a gente esclarecer todas essas dúvidas. Gostei do brinde de vocês aí, tá? Eu sempre faço isso e o café é parte do nosso dia a dia, não só nosso, mas dos americanos, dentro e fora do lado, início ao fim do dia. O nosso sentimento é que essa negociação ela continuará. Mais intensamente ainda, todos nós, setor produtivo, de forma mais veemente, o setor público também, através da diplomacia brasileira, e as nossas contrapartes lá nos Estados Unidos, que também o fazem de maneira bastante intensa, muito presente ali naquele movimento. E respondendo a sua pergunta, tendo eles utilizados, Elisa, o nosso café em quase 34% de todo o consumo americano, não há nenhum outro país no mundo que os Estados Unidos consiga suprir uma substituição ao café brasileiro, seja pelo volume, pela representatividade, mas também pelas especificidades do café brasileiro. As suavidades dos nossos arábicas não são facilmente encontrados em outros países. A Colômbia já alimenta os Estados Unidos com volume substancial, então não há disponibilidade nem de qualidade e nem de quantidade. De forma que o nosso entendimento é que a negociação que se encontra em andamento ganhará força e tração para que consigamos o êxito pretendido. Agora, Pavel, Débora aqui conversando com você. Você falou sobre essa negociação, que vocês esperam, inclusive, que continue. Eu quero entender que negociação exatamente é essa que o setor tem feito, quais que são as estimativas de vocês, já tem algum encontro programado? Você acredita que até o dia 6 de agosto há tempo suficiente para o setor conseguir, de alguma forma, reverter essa situação da tarifa para o café? Débora, essas negociações elas permeiam tanto o lado público, através da nossa diplomacia aqui no Brasil, quanto através de representantes de parlamentares mesmo, americanos, que travam essa batalha interna no convencimento ao governo Trump, especialmente aí ao próprio presidente, que centraliza muito essas decisões nas suas mãos. Haja vista a importância do café, que foi muito bem colocada por vocês aí, através desses dados que a BIC compartilhou com vocês. E aqui eu destaco um dado importante. Imaginem vocês, para cada dólar importado, normalmente os países atribuem superávites comerciais como sendo o êxito entre as negociações de ambos os países. Os Estados Unidos, portanto, tem superávit com o Brasil na maioria dos produtos. Mas na importação, uma vez comprovado que menos de 1% do café consumido pelos americanos são plantados por lá, alguma coisa no Havaí e outra em Porto Rico, portanto, mais de 99% dos cafés são importados, a nossa avaliação é que o peso que o café tem está tracionando essas reuniões das empresas americanas, das lideranças privadas, através de entidades que representam a indústria do café nos Estados Unidos, e esse conjunto de fatores tem travado diariamente o convencimento, haja vista não apenas esses números aqui colocados, ao tempo que os americanos bebem café, mas eu aqui trago um dado interessante para você. É cultural também a ligação do americano com o café. O café americano, o café foi eleito como bebida pelos Estados Unidos desde o Boston Tea Party, lá no século XVIII, nos anos 1773. Ali, o café passou a ser a principal bebida dos americanos. Então, todas essas reuniões que estão diariamente sendo alinhadas no setor público e privado, aqui e lá, darão um tom mais intenso para que a gente consiga ter o café brasileiro continuadamente presente nos Estados Unidos, fazendo aquele mercado, que é uma inovação atrás da outra, continuar tomando o nosso café sem essa sobretaxa.
Isabel Mega, vem para a conversa com a sua xicarazinha, como é que é? Esmaltada, não? Esmaltada. Traz a sua xicrinha esmaltada para a conversa. Vou trazer uma louça lá de casa. Aqui em casa eu tenho várias. Aqui na CNN a gente tem das tradicionais que a gente estrategicamente deixa aqui escondidinha em São Paulo e em Brasília. Muito bom. Presidente, obrigada por estar aqui com a gente. Confesso que ontem, quando eu vi a lista de exceções, eu fiquei procurando o café. Fiquei ali passando o olho e nada do café. A gente conversou com alguns setores que sentiram o alívio por conta dessa dependência. Se temos os Estados Unidos também como dependentes, por que vocês imaginam que nesse primeiro momento vocês não conseguiram estar na lista de exceções? A avaliação que o setor todo faz, Isabel, é exatamente por conta dessa importância que o café tem para os Estados Unidos e, lógico, para o Brasil. É uma leitura muito superficial, haja vista que a centralização das decisões estão todas em cima do próprio presidente americano, mas haja vista a importância que aqui a gente colocou, com todos os grandes números colocados, novamente, para cada dólar importado de café, movimenta-se 43 dólares na economia americana do café. São mais de 2 milhões de empregos. Então, como esse peso para eles existe, sabendo que o Brasil é o maior produtor de café no mundo, 40% do que o mundo toma de café sai do nosso país, o nosso entendimento é que talvez isso tenha sido colocado para um estudo um pouco mais detalhado e uma negociação um pouco mais apurada pelo próprio presidente americano. Mas o sentimento de todo o setor é positivo, sabendo que essa mútua importância e a relação de mais de 200 anos que tem, não somente nas negociações de diversas outras categorias, mas sobretudo no café, serão colocados como tema principal nos próximos dias. E o nosso sentimento, portanto, é que haverá a exceção do café nessa lista publicada ontem e não incluído o nosso querido cafezinho. Clarissa? Bom dia, presidente. Obrigada pela entrevista aqui ao Live CNN. Presidente, a gente tem visto um jogo político muito forte permear essa discussão toda do tarifaço. Eu gostaria de saber do senhor qual tipo de suporte que vocês estão sentindo vir da parte do governo brasileiro para contribuir para essa negociação, ajudar o setor cafeiro a responder ao tarifaço, dar uma assistência a essas empresas caso essa tarifa de fato persista. De que forma que vocês estão sendo apoiados pelo governo do presidente Lula? E na outra ponta também, como vocês enxergam o componente político que vem da parte da oposição? A gente tem Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, está acentuando aí um discurso em defesa da liberdade de expressão, mesmo que isso venha em detrimento de um trabalho comercial que é feito pelo setor de vocês e também outros aqui no Brasil. Então, eu gostaria de uma avaliação do senhor de como está sendo lidar com essa questão política, o componente político se sobrepondo a toda a estratégia comercial de um setor tão importante aqui no Brasil. Tratar a questão política, esticando a corda de um lado ou de outro, cada um do seu lado faz o seu papel. Mas nós nos sentimos acolhidos, abraçados pela iniciativa pública brasileira, na pessoa do vice-presidente Geraldo Alckmin, o próprio presidente da APEC, Jorge Viana. O setor inteiro entende que há um esforço conjunto nas tratativas junto ao governo americano. E, portanto, somadas novamente com os esforços privados do lado de cá, junto com o Secafé, junto com a entidade americana que representa as indústrias, o nosso sentimento é que essas conversas têm ganhado fluidez e, mais ainda, tendo havido a publicação da lista de ontem e a exceção do café não foi inserida, essa tração aumenta com maior vigor, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, sabendo novamente da importância que o café tem para a economia americana. Muito bem, nós temos aqui vontade de questionar mais e um tempo que já se acabou. Então, para quem a gente pergunta, para a juíza, Renata Marinelli, nossa editora-chefe. Vou-me embora. Mais uma, Débora. Rapidíssima, tipo um minutinho, mas ganhamos aqui mais uma. Rapidamente, porque muita gente tem dito assim, se não vai para os Estados Unidos, o café vai ter mais café aqui no Brasil, vai ficar mais barato. Então, o primeiro ponto é, essa lógica realmente funciona nesse momento? A gente teria capacidade para absorver toda essa demanda e deixaria o café mais barato aqui e mais? Pensando que a gente pode também ter a situação de não confirmar essa negociação. Qual seria o exato impacto se a tarifa for executada para o café?
Olha, veja bem, nós temos um volume bastante importante. Os Estados Unidos, eles importam, esses grandes números são todos conhecidos por todos os setores, mas 8 milhões e 100 mil sacos foram importados para os Estados Unidos o ano passado, do Brasil para os Estados Unidos. Esse sentimento de que pode haver uma redução do café, havendo a manutenção das tarifas, eles não têm sustentação. Sabendo que a cadeia do café ela é muito complexa. Ela é muito complexa não apenas na origem da planta, que demora-se um ano, mas na construção de cadeias de suprimentos que envolvam blends específicos. Alterar um blend de uma empresa, de um mercado, é algo extremamente complexo, que tem efeito imediato à receptividade do consumidor. E em se tratando de um mercado maduro, que tem os nossos arábicas e alguma coisa também dos nossos robustos ali inseridos, fazer qualquer alteração para outros países, que já é uma busca que o Brasil faz, ampliando os novos mercados, consumidores e não consumidores, ampliando principalmente o mercado asiático, e aqui eu destaco a China, que tem evoluído consistentemente e vigorosamente a compra do café brasileiro, mas destinar volumes dessa ordem para outros países não é algo fácil. Nós estamos falando aqui de uma construção de uma cadeia complexa que envolve aí mais de 200 anos para se chegar a esse volume até aqui construído com os Estados Unidos. Então, o impacto que haverá na manutenção, nessa hipótese que o setor inteiro não conversa com essa diretriz, nós trabalhamos com a hipótese do café ficar fora dessas tarifas, portanto, dentro da exceção, haverá sim um impacto, mas trabalhar essa cadeia para o desenvolvimento dos novos mercados com volumes como esse não trarão direta nem indiretamente qualquer impacto ou variação dos preços aqui dentro do nosso país. Muito bom, muito importante, hein? Trabalhamos com a possibilidade de exceção para o café. Adoramos, hein, a entrevista. Pavel Cardoso, e eu espero que não tenha cometido a deselegância de errar a pronúncia. Pavel, falei certinho ou eu deveria ter dito Pavel? Absolutamente correto, mas o Pavel também, volta e meia, outras pessoas também me chamam dessa forma, mas o Pavel está correto, é como o meu nome normalmente é chamado pelos meus amigos e familiares e colegas de trabalho. Então pronto, mantemos a amizade aqui com quem responde pelo café, porque a imprensa precisa do café. Se a imprensa sem o café, esse casamento ia estar acabado. Muito obrigada pela gentileza da entrevista e torcemos, estamos aqui numa expectativa muito grande, viu? Para que vocês consigam de fato desenrolar a diminuição dessa taxação, porque são muitos empregos, muitas trabalhadoras, trabalhadores que são afetados por isso. Muito obrigada, Pavel. Elisa, Isabel, Clarissa, Débora, obrigado a vocês pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. A gente fica sempre à disposição de vocês. Muito obrigada.